Bom dia, gente! E aí, olha só o que eu trouxe para vocês hoje, que eu sei que vocês vão gostar muito. Eu trouxe, na verdade, a minha nora, a doutora Camila. Ela é cardiologista e ela vai poder conversar bastante com a gente. E todas aquelas perguntas que vocês me fazem, eu tenho algumas aqui e eu sei que a doutora Camila vai abordar da melhor forma possível, de uma forma que fique bem claro para vocês. Beleza? Então, olha só, a parte da medicina é a que vem primeiro. Ela é bem diferenciada na área de saúde da parte da educação física e da parte de fisioterapia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha só. Doutora Camila, minha nora, ela é casada com meu filho, gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, primeiro, da sua formação, e depois da importância, em seguida, da atividade física. Vamos lá, então, gente. Bom dia, meu nome é Camila, como a Sô já me apresentou. Espero que eu possa contribuir de alguma forma com vocês nesse bate-papo aqui hoje. Então, como ela já disse, eu sou médica, fiz residência de cardiologia no Hospital de Base de São José do Rio Preto e hoje sou fellow aqui na Unicamp. E acho que a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a atividade física, essencial hoje. A gente sabe dos benefícios. A atividade física, ela tem o poder de reduzir morte, isso é claro pra gente. Ela reduz infarto, reduz AVC, ajuda a controlar a pressão arterial, diabetes, controle de peso e vai além ainda, né? A gente tem controle de doenças mentais, a gente ajuda a controlar a ansiedade, depressão, e os benefícios da atividade física, eles são imensos e imensuráveis, né? É aquela parte que a gente diz rapidamente durante os vídeos, que é bom para o corpo e para a mente, né, doutora? Com certeza. Gente, apesar dela ser minha nora, eu estou tratando como doutora, porque a gente está num assunto aqui bem focado profissionalmente, tá? Só por isso, né, Camila? É isso aí. Bom, assim, quando a pessoa vai começar uma atividade física, nos novos tempos, nos tempos de hoje, o que ela deve pensar? Ela pega um vídeo, por exemplo, do de manhã bem cedo e começa a fazer? A gente entende que tem diferentes realidades, né? Cada pessoa está num canto do país, cada pessoa tem uma assistência diferente, isso é importante, mas a gente não pode deixar o que é o certo de lado, né? Então, uma avaliação médica antes de iniciar a atividade física, ela é muito importante, sobretudo, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, do cardiologista, né? Por quê, né? O que acontece? Durante a atividade física, a gente tem várias modificações do nosso corpo. Então, a nossa frequência cardíaca acelera, nossa pressão aumenta. Isso é natural, é esperado. Todo mundo acontece isso. E quem é saudável tolera bem, vai bem, faz atividade e termina tranquilamente. Dá aquela palpitação, né, doutora? Isso é normal. O coração começa a acelerar. É normal? É normal, pode acontecer. Viram? É normal acontecer, é esperado acontecer. Mas o coração que não é saudável, que tem algum probleminha, que pode ser uma arritmia, pode ser uma doença de coronária, que são as artérias que irrigam o músculo do coração, pode ser uma alteração de válvula. Esses pacientes, eles podem não se adaptar tão bem a essas mudanças naturais do corpo, que é o aumento da pressão, que é a frequência cardíaca mais acelerada, e essas pessoas podem ter problema durante a atividade física, né? Mas então, pera um pouquinho. Se a pessoa que tem esses problemas, elas sentirem isso, né? Durante a atividade física, se elas já sabem que elas têm o problema, se elas já passaram pelo médico e o médico pediu para elas fazerem atividade que ia melhorar, uma visão. Isso. E a primeira é daquelas que não sabem que tem
o problema na coronária, o problema no coração, a arritmia, não é isso, Exatamente. doutora? Esse é o principal, a principal ideia dessa avaliação do cardiologista, né? A maioria das pessoas não sabe mesmo que tem, né? E qual que é o papel do médico? Por que que é importante essa consulta médica? Durante a consulta médica, o médico vai te conhecer. Então, ele vai conversar com você, ele vai entender todos os seus sintomas, os sinais, os seus exames, vai entender a história da sua família. Muitas doenças cardiovasculares, elas têm relação com antecedentes familiares, vai fazer o exame físico durante a consulta e, eventualmente, fazer exames de imagem, e o exame básico que a gente usa, que já traz muita informação para a gente, é o eletrocardiograma. Então, para todo mundo é indicado uma primeira avaliação, para que o médico tenha essa triagem, né? E consiga separar quais são as pessoas que têm uma maior probabilidade de ter alguma cardiopatia, qualquer que seja ela. Então, você falando sobre o exame, né, sobre a passagem pelo profissional médico da área de saúde, me veio à cabeça assim, e com que idade a pessoa tem que fazer isso? Qualquer idade? Qualquer idade. Principalmente porque a gente tem que analisar a questão hereditária. Algumas doenças, como a cardiomiopatia hipertrófica, elas são doenças hereditárias, né? E mesmo as crianças podem apresentar. Então, as atividades aí de moderada para mais intensas, elas devem ser, antes de começar a atividade, o paciente deve passar por uma consulta médica. Hoje em dia, tá meio complicado você ir até o médico, mas existem as consultas virtuais, Sim, né? Com certeza. A consulta virtual ela é uma alternativa que a gente tem aí nos dias de hoje, e é por isso que é tão importante individualizar o paciente, né? Não é todo mundo Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, isso é muito importante. Então, não é todo mundo que vai passar numa consulta por telemedicina, né? Esse termo ficou tão famoso e veio para somar tanto hoje, né? Não é qualquer pessoa que vai passar por uma consulta de telemedicina e vai ser liberado imediatamente aí, né? Então, algumas pessoas a telemedicina pode ser suficiente, para outras não, né? Mas ela pode sim, nesse período que a gente está passando, de dificuldade, dessa pandemia toda, ela pode ser uma alternativa para a gente pelo menos fazer uma triagem aí, uma avaliação inicial, para a gente saber cada caso se pode ou não ser liberado para atividade física. Certo, gente? Então, passe pelo seu médico, faça uma consulta dentro das possibilidades de hoje, antes de começar. E a pessoa que tem algum problema no coração, que tem taquicardia, ela pode, depois de passar pelo médico, o médico aconselha a fazer atividade física? Com certeza, né? Então, a gente Vocês viram isso, gente? Ela falou com certeza. Agora vamos ver por quê. Então, a gente divide aí didaticamente as pessoas então, que não conhecem as alterações, né? Então, passaram pela primeira vez no cardiologista, foram ou não liberadas, e aquelas pessoas que já conhecem um problema, né? Existem algumas doenças, alguns tipos de arritmia, que são mesmo proibitivos aí para atividade física, mas elas são raridades, né? Então, hoje a gente vê que em alguns casos, por exemplo, pacientes que têm insuficiência cardíaca, que é quando o coração fica um pouco mais fraco, esses pacientes a gente chama de reabilitação cardíaca. Então, eles fazem o exercício todo acompanhado por profissionais, acompanhado por fisioterapeuta, acompanhado pelo educador físico, e esse paciente ele tem um exercício prescrito, então ele vai fazer a atividade de acordo com a sua frequência cardíaca, né? Isso vai ser uma prescrição, ele pode ir até um nível de frequência, né? Para fazer o exercício individualizado para ele, e com certeza ele vai se beneficiar muito. Aí mas como a gente disse, personal presencial mesmo. Presencial mesmo. E essa, como a gente disse, cada caso é um caso, né? E os pacientes que já conhecem alguma alteração cardiovascular, aí sim precisam mesmo da liberação do médico e de uma orientação de como deve ser esse exercício. Agora, a maioria das pessoas, né? Hoje em dia tem muita gente, tem muita patologia em várias faixas etárias, né?
Então, assim, eu queria que você fizesse o apanhado geral dentro das patologias tratadas pós-crise, depois que desinflamou, por exemplo, coluna, a parte toda ortopédica, que não se deve fazer em crise, eu sempre falo para vocês, mas depois que já passou, que já foi medicado, que já tomou anti-inflamatório, se tivesse alguma inflamação, que já foi tratado, é importante a atividade física ou é melhor evitar? Essa é uma pergunta bem delicada, só porque esses casos, eles são muito individualizados. A gente não consegue colocar tudo num balaio só, né? Então, por exemplo, o paciente que tenha uma hérnia de disco, a gente não sabe o nível, a gente não sabe o tipo de compressão. Então, essa é uma pergunta delicada porque a gente precisa mesmo individualizar caso a caso. A atividade física, ela deve ser sempre tentada, né? Mas individualizada mesmo nesses casos. Acho que é o mais prudente. Tá. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre hérnia de disco. Então, tipo assim, eu tenho hérnia de disco na cervical ou na lombar. Eu posso fazer? Aí embaixo, às vezes, as pessoas respondem. Eu também tenho e você deve fazer. Então, gente, o que eu queria conversar com vocês aqui perto da Camila? Cada caso é um caso. Tem caso que a pessoa já tratou a hérnia e o médico fala, faça alongamento e fortalecimento muscular. Exatamente. Por quê? Porque a musculatura vai segurar a força da gravidade que é feita durante a caminhada, durante qualquer atividade natural de uma pessoa, quando a musculatura segura, para que a vértebra não comprima. O alongamento, ele dá o espaço necessário e a musculatura, ela segura, porque uma pessoa não fica em pé só com a parte óssea, ela fica em pé porque ela tem musculatura, né, doutora? Para segurar no estado em pé ou sentado, né? Quando você deita, você relaxa, mas até deitado a musculatura trabalha. Então, o que eu queria que vocês soubessem com esse apanhado que eu fiz, com essa fala minha? É muito importante seguir a orientação médica e depois de liberado, se ele indicar atividade física, se fazer atividade física. Com certeza. Mesmo em casa, né, Camila? Com certeza. E existem, como você disse, né? Existem vários tipos de exercício, né? E cada exercício vai ser ou não indicado para cada caso desses. Vamos falar das doenças osteomusculares, né? O que o médico vai fazer? Se você tratou a crise e saiu, ele vai indicar, dependendo da crise, fisioterapia. E vai prescrever. E depois que você fez a reabilitação na fisioterapia, ele vai te indicar um profissional da área de educação física. E pode ser que ele prescreva ou não. Quando ele prescreve, é porque você tem alguns cuidados para serem tomados durante a adaptação também do desenvolvimento das suas qualidades físicas dentro da atividade física. E quando ele não prescrever, é porque você também está liberado para qualquer tipo de exercício. Mas, doutora, o que eu queria que você, acho que vai poder acrescentar alguma coisa, o que eu queria que ficasse claro, gente, para quem vai começar, é o seguinte: você tem que começar, você que saiu de uma crise, você que tem algum problema físico, você tem que começar do começo. Eu não diria do zero, porque tem gente que consegue fazer a atividade física como um todo, várias coisas, vários estilos, alongamento, força, aeróbio, agilidade, uma motricidade mais veloz, a pessoa até consegue fazer. Mas
com certeza vai faltar resistência. Então, ela vai ter que ser adquirida, essa qualidade física, gradativamente. O que eu quero colocar aqui? Você vai iniciar 1 hora de aulão. Você começa com 15 minutos, continua só marcando, como se estivesse caminhando. Se sentir que dá, faça mais 10 minutos do que está sendo colocado no vídeo, daquele exercício que você está vendo, aquele exercício que você olha e que você fala, esse eu consigo fazer. Faz. Sentiu que é hora de parar? Dá um tempo. Marca no lugar, caminha. E assim, você finaliza o seu vídeo num grau de intensidade inicial. Isso não é importante? É importante e principalmente a gente entender os sinais que o corpo dá pra gente, né? Por exemplo, se você durante a atividade física teve dor no peito, é importante que pare. Essa atividade talvez esteja além, né? Sabe o que é difícil para elas diferenciarem? Por exemplo, a pessoa nunca começou, ela mora muito longe de várias coisas. Quando eu digo várias coisas, é fisioterapia, médico e academia, né? Então ela vai fazer uma aula virtual, né? Vamos focar assim, vamos pensar assim. Ela começa a sentir palpitação. Às vezes eu leio nos comentários assim, eu vou parar, porque tá palpitando. Mas, gente, a palpitação, o coração realmente acelera quando você faz educação física, quando você faz atividade física, quando você faz uma aula de ginástica, quando você pedala, quando você corre. Então, se você for iniciar uma atividade física, seu coração vai acelerar, não é isso? Aí a gente precisa pensar por dois lados. A gente tem realmente uma resposta natural e esperada do organismo, como eu disse lá no início, né? Uma aceleração da frequência, aumento da pressão arterial, mas, por outro lado, a atividade física em pessoas que tenham algum problema de saúde, né? A atividade física ela pode desencadear arritmias, né? Então, se os sintomas forem persistentes e piorarem muito com a intensidade do exercício, isso talvez seja um indicativo de a gente procurar. Isso é muito importante, doutora. Olha só, o que ela falou? Se piorar muito, se isso persistir, se começar a doer o peito, não é mais ou menos isso? Desmaios durante a intensidade. Aí, gente, você tem que procurar um médico, né, para ver o que tá acontecendo. Como é que a atividade física está mexendo com o teu organismo, com o teu metabolismo, enfim. Porque quando você faz uma atividade física, você muda totalmente o teu estado metabólico, a morfologia, tudo começa a ser mudado diante de uma dinâmica de movimento. Isso mesmo. Não é isso? Gente, então eu queria que ficasse claro, a gente abordou vários assuntos aqui, mas eu sei que é importante para você ficar claro quando começar a atividade física. Quando eu posso começar uma atividade física? Passe pelo seu médico. Se ele falar, você está apto a fazer atividade física, você pode fazer qualquer exercício, de qualquer vídeo, qualquer aula, no YouTube ou onde você quiser. Se ele falar, você precisa de um exame devido ao histórico familiar. Meu pai teve infarto. Seu pai infartou? É melhor você fazer um exame assim. Então, é como a doutora falou, cada caso é um caso. Passe pelo seu médico, se ele não pedir exame nenhum, com certeza ele já fez uma triagem de todas as informações que você deu e deu aval para você fazer atividade física com tranquilidade. Não é isso? Então é isso que eu queria deixar claro para vocês, né? Uma opinião de uma profissional da saúde é muito importante dentro do meu trabalho, dentro do que eu faço. E amplia as suas informações, os seus conhecimentos, né? Para que você ligue a televisão e faça com segurança.
Gente, então eu queria que vocês dessem o joinha, colocassem aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, porque eu vou passar para a Camila, vou me informar e vou colocar para vocês nos comentários a resposta que for mais adequada de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Gente, pode Acho que como recado final, a gente, o benefício da atividade física, ele não se questiona hoje, né? Para todas as pessoas, devemos individualizar aí cada um, procurar o médico sempre antes de começar a atividade física, e a partir do momento que você estiver apto para praticar, deve praticar, né? Os benefícios aí da saúde mental, física e mental, né? Inquestionáveis. E certo, gente? Você faz atividade física, Camila? Eu faço atividade física. Quanto de atividade física é importante se fazer por semana? O recomendado é que seja feito pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. É o que a gente recomenda para a gente começar, o mínimo recomendado para a gente começar a ter o benefício da atividade física, de reduzir pressão, de reduzir peso, de controle melhor de diabetes. É o mínimo recomendado aí pelas diretrizes. Controle de diabetes, essa parte o exercício é fundamental para o diabetes. Certo? Então, o pessoal que tem problema de diabetes, eu acho importante a gente frisar isso. Com certeza. A gente chama, né, de mudança de estilo de vida, melhora dos hábitos alimentares e da atividade física, elas são insubstituíveis e complementam a medicação de forma insubstituível mesmo, muito importante. E alimentação? Então, a alimentação é muito amplo, né? A gente, de forma geral, recomenda que as pessoas diminuam as gorduras saturadas, os produtos industrializados, açúcares de forma geral, né? Isso é muito importante. A gente, refrigerante. A gente, quando está no consultório, sempre o paciente chega, mas eu não como nada, eu não como açúcar. E a primeira pergunta que eu faço é sempre assim, mas e seu café? Você adoça com o quê? O café é sempre adoçado com açúcar, né? Então, a gente, às vezes, sem perceber, está presente. A farinha branca, o açúcar, o sal em excesso é farinha veneno. Branca. Então, a gente substitui por farinha integral sempre que possível. Reduzir o açúcar, se possível tirar o açúcar. A Solange lembrou do refrigerante, tanto o refrigerante normal quanto o zero, né? O zero vem com menos açúcar, mas em compensação uma quantidade de sódio enorme. E vale lembrar também que os sucos industrializados, eles têm tanto açúcar e sódio quanto os refrigerantes. Porque às vezes sempre isso. Às vezes a gente fala assim, então vou tomar suco. Mas então vamos tomar o suco natural, que é melhor do que o suco industrializado. Né? Certo, gente? Tudo bem? Então tá bom. Gente, dê um joinha aqui embaixo, que essa matéria foi feita para você. Espero ter esclarecido muitos pontos de dúvida. E qualquer coisa, até o próximo vídeo. Até. Beijo. Bom dia, gente. Tchau, tchau.